Será que o vereador da sua cidade cumpre realmente as atribuições legislativas? Hoje o meu bate-papo é um bate-papo muito agradável. Eu vou falar com um parceiro de vereança que tem desempenhado um trabalho muito grande aqui na região de Caratinga, na cidade de Inhapi. Eu estou conversando com o vereador Marçonilo. Prazer, Marçonilo, que beleza poder estar aqui para bater esse papo de vereador para vereador, né? Prazer é meu, Johnny, e desde já te agradecer pela oportunidade de fazer parte desse bate-papo aí no seu canal pelo YouTube. Obrigado, Marçonilo. Eu vejo nós que fomos eleitos, né, Marçonilo, pelo povo para cumprir atribuições, como é difícil, né? Tem hora da gente mostrar para a sociedade o que é uma real atribuição de um vereador. Você tem essa dificuldade também, Inhapi? Sim, Johnny. Na verdade, eu sou vereador em primeira candidatura e primeiro mandato. E antes de receber essa missão, por ser psicólogo, né, ter essa formação, eu tinha muito contato com as pessoas e via a necessidade das pessoas terem representantes que, na verdade, entendessem realmente qual era o seu papel. Então, antes de adentrar na política, eu fiz questão de estudar um pouco sobre política. E ao escolher me candidatar a vereador, eu fiz questão de verificar qual é o real papel do vereador. No momento da leitura, do estudo, é fácil, é tranquilo. Mas quando a gente vem para a realidade, e eu sou muito grato à população por ter recebido essa oportunidade, a gente percebe que a própria população às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender qual que é o nosso real papel. E aí, como psicólogo da área de humanas, a gente tem essa facilidade, né? De conversar, de dialogar e de tentar explicar para as pessoas, porque de certa forma a gente recebeu uma herança que eu falo que ela é maldita no sentido das pessoas não entenderem qual é o papel e às vezes você tentando fazer aquilo que é real, as pessoas acham ainda que você não está fazendo o seu papel. E a gente vê uma dificuldade, tanto eu como você também, eu acredito nisso, né? Quando as pessoas querem atribuir a gente coisas que não são do nosso mandato. Um exemplo, nós temos aí a cobrança dentro do nosso mandato de um asfaltamento de uma rua, mas não asfaltamos a rua. E a pessoa, que o veio do vereador e não asfaltou minha rua. Então, até que você explica, até que você mostra isso, a gente encontra muita dificuldade nisso aí também, né? Exatamente, porque esse que é um dos papéis de representação, de você ir até a comunidade, ver alguma necessidade, a gente sabe que a gente não tem essa capacidade de executar, de apresentar realmente aquela solução. E claro que a gente faz as cobranças que tem que ser feitas, mas botar a mão na massa não é o nosso papel, é o papel do executivo. E a gente sabe também que a função da representação, às vezes, ela acaba sendo mal vista, porque muitos outros políticos que nos antecederam, até se aproveitando um pouco da questão da vulnerabilidade das pessoas, a falta de informação das pessoas, eles atravessavam os serviços públicos, dando a entender para aquela pessoa de que ele é que fazia, de que ele é que resolvia, sendo que na verdade a gente sabe que ele acabava utilizando a máquina pública para poder se promover, né? E infelizmente a gente tenta fazer o contrário. A gente pega esses maus políticos, vamos dizer assim, nosso amigo, e a gente vê a situação cada vez mais grave, essa herança maldita que a gente pegou, vamos dizer assim, e tentar mostrar para a sociedade que cobrar o direito dela vai muito além de que passar na frente de uma fila de exame, muito além de uma cesta básica, muito além de pagar uma conta de água, uma conta de luz, até que a gente coloque isso na cabeça da pessoa, há uma dificuldade muito grande. Mas eu, por exemplo, posso falar tranquilamente que eu sou de segundo mandato, né? Então eu sofri muito também no primeiro mandato, eu sei que você deve estar passando por isso, mas depois a coisa vai tranquilizando, porque a pessoa vê quem a gente é, vê a identidade da gente. Então é importante mostrar essa identidade. Exato. E eu tenho um perfil, eu até coloco como técnico, porque eu tento realmente entender o papel e tentar educar as pessoas para que elas também possam entender. A gente sabe que hoje, graças a Deus, a população ela tem acesso a vários direitos. E é preciso que ela entenda que aquilo é um direito dela, e não um favor que o sujeito está se propondo a fazer por ela e acaba ficando com uma gratidão eterna, sem necessidade. Eu tenho que votar porque ele passou no exame, ele arrumou uma cirurgia para mim, eu preciso votar nele. A gente escuta e enquanto na verdade a pessoa seria, eu sempre gosto de usar essa comparação, seria a mesma coisa de você ir no caixa eletrônico, botar um cartão, digitar você, pegar o dinheiro e agradecer o caixa. Quer dizer, o dinheiro já é seu, você está pegando. Então, e aí quando as pessoas começam a entender, a gente vê a mudança no cenário político, né?
Tanto que o público que eu tento até me voltar, a gente falava do Parlamento Jovem, né? Sim. Há pouco, antes da gente começar a gravação, que é essa juventude. Porque eu entendo que é através deles que a gente vai conseguir mudar essa realidade, inclusive dentro das próprias famílias. Porque nós, enquanto políticos, tentarmos educar é uma coisa. Agora, quando o próprio jovem conversa com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, sobre a forma como ele vê a política, que é a política real de transformação e protagonismo das pessoas, e não dessa troca de favores que vai culminar no voto cabresto mais à frente, a gente fica mais tranquilo. Então, por isso que eu tenho esse viés de tentar trabalhar bastante a juventude, de educar, de ser uma fonte de cidadania mesmo, para que a gente possa realmente fazer essa transformação baseado na nossa juventude. Eu tive, você falando do Parlamento Jovem, eu acho super interessante, aqui abro um parênteses para parabenizar também a vereadora da nossa cidade, Juliane, que é uma parcerona, e eu vejo ela tão envolvida no Parlamento Jovem, e eu vejo fundamental que o Parlamento Jovem cresça cada vez mais. Fala um pouquinho desse Parlamento Jovem para quem está escutando a gente, o que é o Parlamento Jovem? Sim, o Parlamento Jovem é um programa de cidadania, de educação política, né, que é promovido pela Assembleia do Estado de Minas Gerais, juntamente com a PUC Minas e a Escola do Legislativo, dentro das escolas de ensino médio e em parceria com as câmaras municipais. Então, normalmente, um vereador interessado em educar a população politicamente, ele abraça o programa no seu município, faz as parcerias. Aqui eu aproveito para agradecer a todos os diretores das escolas estaduais aqui de Inhapim, que sempre abrem as portas, porque também se preocupam e entendem que esse programa não é um programa que vem trazer a questão da ideologia e da politicagem, mas ele vem fazer com que o jovem possa ser o protagonista da sua própria realidade e possa apresentar ideias diante de uma temática, que todo ano é uma temática diferente, que o próprio jovem escolhe um ano antes. Então, eles mesmos dão as ideias, as sugestões de como transformar as políticas públicas em prol de resolver determinado problema que atinge diretamente a juventude. Ô, pastor Nego, esse é o caminho, é a educação do jovem para a questão política, muitas das vezes. Eu acho que o Parlamento Jovem ele vai criando verdadeiras pessoas, verdadeiros políticos para um futuro bem próximo. A gente tem visto isso, eu tive a oportunidade de dar uma moção de louvor e aplauso a um jovem do parlamento no mandato passado, e esse jovem está agora estudando, ele interessou por isso, está estudando estudou fora do Brasil, acho que já voltou, quer dizer, já quer ingressar na vida pública, e pelo Parlamento Jovem, criar, né, condições para que a gente possa realmente, porque a política, nós precisamos, nós não vivemos sem a política, mas a gente precisa criar políticas boas, né? Sim, criando esses jovens, eu acho que é isso. A política está em tudo, todos nós somos agentes políticos, de certa forma, direto ou indiretamente. A gente só precisa entender que a melhor forma de transformar a nossa realidade é realmente participando. Não adianta eu querer me afastar da política, achar que a política é algo sujo, que não merece ser dada a devida atenção, sendo que, como você disse, tudo é política, tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente vivencia é política. Então, a gente participando, a gente estando atento, escolhendo boas pessoas para estar ocupando os cargos eletivos, a gente tem uma chance muito maior de produzir um ambiente mais saudável, com mais qualidade de vida para nós, para os nossos. É o que eu penso e é um grande desafio. É um desafio. Você, como psicólogo, né, como é que é trabalhar a psicologia, muitas das vezes, também dentro da própria Câmara Municipal, dentro do parlamento, dentro de colocar para as pessoas a sua identidade própria, porque o que a gente encontra pelo Brasil afora, em muitos municípios, é muitos parlamentares sem identidades, copiando identidades, né? E a gente tem acompanhado o seu trabalho, visto aí, você tem uma identidade muito própria. Como é mostrar isso? Porque quem tem identidade própria, muitas das vezes é perseguido, é colocado no canto, então é uma dificuldade, não é? Sim, sim. Na verdade, acaba sendo para mim uma vantagem, que eu acho que dentro da política, uma das principais ferramentas que você tem que ter é a inteligência emocional. Isso. Então, a formação da psicologia, mesmo eu sendo um humano, né, propriamente dito, no sentido de estar aqui não como psicólogo, mas ou marçonilo político, eu tento utilizar bastante dessa inteligência emocional, né, que eu conheço da minha ciência, justamente para fazer um diálogo, né, democrático, saudável com os meus pares, a própria população. A gente entende que às vezes é difícil também lidar com a própria população, então a inteligência emocional é o que tem me ajudado de certa forma
me destacado nesse meio. Claro que é um processo de aprendizagem, né? Estou em primeiro mandato, né? Pretendo concorrer novamente, pretendo, se Deus quiser, receber essa oportunidade da população, porque graças a Deus o trabalho tem fluído, graças a Deus eu tenho visto bons resultados. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço que ele merece ser tratado com muito respeito, com muito afinco. E infelizmente a gente não sente isso de todos, né, que aqui estão. E para a gente é triste, é lamentável, porque eu não coloco a responsabilidade de gerir o município ou de buscar transformações positivas para a população só do prefeito e do vice. Eu acho que toda a Câmara de Vereadores aqui, nós somos 11, ou seja, nós deveríamos ser 13 atores fortes e empenhados em transformar o município de Inhapim. E às vezes a gente quer cobrar muito do prefeito e do vice e esquece que aqui tem 11 cabeças que, se pensantes, elas têm uma capacidade de transformação muito grande. Então, é a minha transformação que eu tento dar aqui como contribuição. E é legal você dizer, falando isso, porque da mesma forma que o prefeito é eleito pelo voto popular, pelo voto do povo, nós também fomos eleitos pelo voto do povo. Então, e descobrir isso, que é necessário que a gente possa entender, e eu sempre gosto de frisar isso, que o legislativo e o executivo têm que entender, são poderes harmônicos, mas ao mesmo tempo eles têm distinção, e tem muita distinção nesse sentido. O executivo não pode virar um puxadinho do legislativo, nem o legislativo um puxadinho do executivo. Então, que a população possa entender, porque mesmo sendo situação ou sendo oposição, o vereador tem como cobrar e como mostrar serviço. É aquilo que você disse anteriormente, é você ter identidade própria, você saber o caminho que você trilhou até chegar aqui, as responsabilidades que você tem, as pessoas que lá fora, independentemente se votaram ou não em você, a expectativa que elas têm de que é possível ter uma boa política que possa transformar a vida delas. Então, a identidade própria no sentido de reconhecer o seu papel como vereador, legislar, representar, fiscalizar, independentemente do seu partido, esse é o caminho para a gente realmente fazer uma boa política. E a gente vê isso, que muitos parlamentares, quando chegam à cadeira, quando conseguem a cadeira, ele foca naqueles que votaram nele, muitas das vezes, e acabam não dando uma amplitude no seu mandato. E acaba esquecendo o quê? Que é uma grande oportunidade que você tem após ter um mandato de mostrar para outras pessoas quem é o Marçonil, quem é o Johnny, quem é aquele que foi eleito por aqueles votos, mas para legislar para a sociedade inteira. Então essa chance acabam deixando passar, né, meus amigos? Sim. Eu acho que o primeiro passo é você justamente trabalhar por ter sido eleito, jamais trabalhar pensando em ser eleito. Eu acho que o primeiro passo é esse. E a partir do trabalho que você vai fazendo, com seriedade, com dedicação e mostrando resultados, e a gente tem nessa ferramenta sensacional que é a rede social, que nos ajuda a mostrar esses resultados, porque o contato com a população ele acaba ainda sendo mínimo, né? São poucas as pessoas que ainda têm esse interesse em ver o resultado que está sendo apresentado por um vereador, no caso do prefeito acaba sendo um pouco mais fácil, tanto que uma das estratégias que eu tenho aqui é sempre abrir a câmera, quando eu posso, para fazer algum evento, para fazer alguma ação, justamente para trazer as pessoas para essa casa que é deles, mas que muitas vezes eles se colocam distante, acabam participando desse movimento político só nas campanhas, e é o grande prejudicial. Porque se a população tivesse uma participação mais viva, diária, até os próprios políticos que aqui estão, com certeza, teriam comportamentos totalmente diferentes e muito mais produtivos. Porque qual que é o nosso grande intuito nesses bate-papos que a gente tem feito? Né? O nosso grande intuito é trazer transparência à população, o que é realmente as nossas funções, as nossas atribuições, é conscientizar. Eu acho que um povo conscientizado, um povo educado politicamente, ele faz boas escolhas, ele traz coisas boas para... A gente fala assim, eu sempre tenho falado isso, o grande intuito nosso, como legislador, é levantar pessoas, é ser exemplo para pessoas boas dentro do nosso município, para que elas também venham, concorram, porque é aberto a todos. E por que não as pessoas boas concorrerem, né? Muitas das vezes a gente não ficar fechado em 2 nomes apenas, e ter mais pessoas, né? Exato. Eu penso que as pessoas têm que ter esse olhar de que os sujeitos que são eleitos são eles mesmos. Né? Porque quando você escolhe um candidato, de certa forma você se identifica com ele. Só que essa identificação muitas vezes ela é muito rasa. Só que a política ela tem mudado, as pessoas têm ficado mais atentas, elas têm dado um voto com mais qualidade do que a gente tinha
há tempos atrás, e nós que temos esse olhar diferente, esse movimento diferente dentro da política, isso de certa forma, para mim particularmente, é positivo. Sim. E aquilo que a gente puder fazer para continuar esse movimento de educação, de cidadania, de mostrar o real papel do vereador para as pessoas, sem dúvida nenhuma a gente vai colher em curto prazo esses resultados. E, na verdade, isso acaba incomodando somente aqueles políticos de profissão, aqueles profissionais da política, vamos dizer assim. Porque a política verdadeira, ela é feita de abertura, de transparência, né? É o que a gente tem sempre feito dentro do nosso mandato aí, né? E não é algo para ser levado como carreira, né? O que eu sempre falo com os jovens. Eu estou vereador, talvez estarei em uma outra posição, quem sabe, em determinado momento, mas o meu desejo é que aquele jovem que eu dialogo com ele daqui a 5, 10, 15 anos esteja neste lugar onde eu estou, dando a minha contribuição, que é passageira, mas que ele também em determinado momento se sentir esse desejo que possa vir e possa, como você disse anteriormente, nos usar como um bom exemplo. Um bom exemplo. 2 anos e alguns meses aí, 2 anos e 10 meses, né? 9, né? Aí já na vida pública. O que você destaca aí do seu mandato para a gente aí, aqui em Inhapim? O que você destaca? O que o Marçonilo ele mudou e o que o Marçonilo conseguiu fazer de mudança para outras pessoas? Então, eu sou um sujeito muito pautado na questão da participação popular. Então, nós fizemos um movimento aqui junto ao Executivo para a criação de conselhos de direito, no caso, o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, Conselho da Juventude, para que as pessoas realmente pudessem participar de uma maneira mais viva dos planejamentos, das políticas públicas, nesse caso voltado para essas duas pautas. Eu sou um psicólogo da área de assistência social, então o tempo todo estou sempre pensando em formas de promover as pessoas, de dar protagonismo para as pessoas, para que elas realmente possam entender que elas são as verdadeiras transformadoras de suas vidas e do seu progresso. E eu sou um vereador também que eu sou bem pidão, eu tento buscar bastante recurso, a gente deve chegar até o final desse ano na casa de R$1 milhão já investidos no município de Inhapim, porque é aquilo que eu te disse, se a gente deixar só o prefeito e o vice fazerem todas essas articulações para trazer recurso para o município, é pouco, diante de todos os desafios que a gente tem, diante de todas as necessidades que a população tem. Então eu tento também ir até os meus deputados, meus senadores, ministros, secretários e realmente a gente corre atrás para que a gente também possa deixar o nosso legado, a nossa marca. Eu falo sempre e acho legal que nós temos 2 atribuições bem focadas, que é legislar e fiscalizar. Essas são primordiais, mas com o tempo isso foi criando, foi abrangendo mais coisas, né? E que a gente tornou até tendo como atribuição busca de recursos financeiros para o município. Então, assim, eu admiro muito quem consiga, quem vai buscar, quem consegue trazer, igual você tem feito isso aí, né? Parabéns mesmo. Então, Marçonilo, o bate-papo é legal, muito, né, a gente poder falar. Eu queria que você deixasse aí um recado aí para os nossos jovens, para as pessoas aí que pensam em 2024 a já se colocar como pré-candidatos, tanto a vereador, a executiva, essas partes. O que precisa realmente, o que o Marçonilo daria como conselho, né, vindo de um bom vereador, de um bom psicólogo, de uma boa pessoa dentro da cidade de Inhapim? Já que eu sou psicólogo, o melhor conselho é a escuta, né? Eu acho que quem pretende realmente colocar o seu nome à disposição da população, o primeiro passo, principalmente nesse intervalo aí de 1 ano quase para a campanha, é escutar as pessoas, né? Ouvir as necessidades que as pessoas estão tendo no atual momento e criar suas pautas baseado nisso. Sugiro também que estude bastante as funções, seja de vereador, de regimento, né? Exatamente, estudem bastante e procurem também buscar inspirações, né, em outras pessoas que têm executado bem o seu papel, seja no nosso município, na nossa região, no nosso país, porque tem muitos bons políticos por aí. Não se enganem achando que todo político é ruim, porque não é. A gente convive com muitas pessoas do meio e sabe que tem pessoas preocupadas em melhorar a vida da população e a gente se inspira também nessas pessoas. Então, escutar a população e estudar bastante. E já começar a fazer suas articulações, né? Isso também é importante. Samir, foi um prazer enorme poder estar aqui com você. Obrigado, parabéns e sucesso sempre aí no seu mandato. Eu te agradeço pelo espaço e, claro, te desejo muito sucesso. Obrigado. E aí, pessoal, gostou do nosso bate-papo hoje com o Marçonilo, vereador aqui da cidade de Inhapim? Então você que não se inscreveu, viu até agora,
esse podcast, esse bate-papo, se inscreva aí no nosso canal. Você pode deixar um comentário, uma pergunta, pode compartilhar com as outras pessoas. E aguarde, até breve, o nosso próximo vídeo.